Agora vamos falar sobre agravamento de risco. Agravamento de risco era um dos motivos pelo qual as seguradoras mais negavam sinistro. O segurado agravou o risco. O que que é isso? Por exemplo, ele tinha um veículo de uso particular e passou a utilizar esse veículo para fazer entrega ou para visitar clientes. Então, a seguradora entende que, a partir do momento que ele deixou de usar esse veículo de forma particular e passou a expor mais esse carro na rua, ele agravou o risco e não avisou a seguradora. Outra questão, ele morava no interior de São Paulo e o carro pernoitava no interior de São Paulo e ele veio morar em São Paulo, Zona Leste. O que que aconteceu? O veículo foi roubado, ele não avisou a seguradora que o CEP de pernoite mudou. Então a seguradora alegava agravamento de risco e muitas vezes negava a indenização. Porém, com a nova lei nós temos mudanças importantes, porque a nova lei traz que esse agravamento, né, para que o seguro, né, que a indenização seja negado, esse agravamento ele tem que ser intencional. Quando se fala de agravamento doloso ou intencional, a gente tem aqui três questões. Ele age com intenção, ele sabe que o risco está, né, aumentando e mesmo assim ele não comunica à seguradora. Então, isso é o agravamento intencional e a seguradora precisa provar que teve esse agravamento intencional para negar o sinistro. Agora, quando é culposo, é quando ele não age com má fé, é quando ele não tem consciência de que ele precisa avisar. E muitas vezes o cliente, a gente até fala que ele precisa avisar as alterações, mas na correria do dia a dia ele acaba esquecendo. Vamos aqui ao nexo de causalidade. Precisa haver um nexo. O filho ter dirigido até um local, estacionou o veículo lá e o veículo foi furtado, não existe nexo, por mais que ele tenha dirigido o veículo até o local. Agora, o cliente passou a utilizar o veículo, que era particular, como transporte por aplicativo. O sinistro aconteceu durante a corrida. Existe nexo, né? Ele estava fazendo uma corrida quando o sinistro aconteceu. Ou então, o filho é que estava dirigindo e esse filho bateu o carro. Existe esse nexo. Aí a seguradora tem que provar que existe o nexo e que houve ali uma intenção ao não avisar a seguradora dessa mudança. Aqui eu falo sobre o dever de comunicação do segurado. Então, o segurado ele tem que ser instruído a comunicar qualquer alteração que aconteça ali em relação ao uso do veículo, onde ele reside, se ele se separou. Eu sei que é difícil que os clientes, né, se lembrem, mas também é dever, né, é o nosso papel fazer essa orientação constantemente, através de vídeo que de repente você coloca no status do seu WhatsApp, através de um e-mail, através de avisos ali no próprio WhatsApp do cliente. A gente precisa criar esse hábito de, sei lá, mensalmente, a cada 3 meses, fazer envios, né, de lembretes para o segurado, porque na correria do dia a dia, muita gente acaba esquecendo de comunicar as alterações. E de qualquer maneira, né, falei aqui também sobre o ônus da prova, a seguradora, de qualquer forma, é ela quem precisa provar que o segurado agiu com má fé, que ele que não quis fazer aquela alteração, embora ele soubesse que era relevante. E aqui eu trouxe um roteiro sobre a atuação do corretor no sinistro. Então, é importante que você tenha um checklist na abertura do processo para que você possa conduzir isso de uma forma que fique suave, né, para você e também para o cliente. Então, qual que é a minha orientação? Antes de abrir o sinistro, faça a conferência das coberturas contratadas. Então, o cliente está comunicando ali um sinistro de colisão, mas você olha lá na cobertura dele, ele contratou o roubo e furto, você pode até abrir o sinistro, mas você já sabe que ele vai vir negado porque o cliente não tem a cobertura, ou ele quer acionar para terceiros, mas ele não tem terceiros contratado na apólice. Então é importante que você faça a conferência dessa cobertura. E também, se ele tem
né, carro reserva, se ele tem a cobertura de danos a terceiros, se ele tem isenção de franquia, para que você já, no início, já fale para ele, olha, é, após a liberação desse processo, você tem 7, 15 dias de carro reserva, você tem cobertura de terceiros até X valor, você possui isenção de franquia, então é importante que você, já de início, você dê essas informações ao cliente. Sobre a questão de quem estava dirigindo, se o cliente te mandar ali a CNH de quem dirigia no momento do sinistro, e essa CNH não é a CNH do principal condutor, já entender ali com qual frequência aquela pessoa dirige, para que você já se antecipe a qualquer questionamento da seguradora. Então, avalia quem era o condutor, avalia se essa CNH estava válida, avalia qual a frequência de utilização desse veículo. O objetivo aqui é justamente se antecipar a uma possível abertura de sindicância, porque o sinistro aconteceu durante a semana, era o filho que dirigia, só que esse filho não está na pólice, então isso pode causar ali uma dúvida na seguradora e pode fazer com que ela abra a sindicância. Então, quando você percebe que a situação é diferente daquela situação que está na pólice, você já se antecipa com o cliente e fala, olha, como na pólice a gente tem essa informação, e era outra pessoa que dirigia, pode ser que a seguradora entre em contato com você para entender um pouco melhor como foi esse acidente, quem é essa pessoa que dirige. Então, prepare o segurado para essa sindicância. Aqui eu falo um pouquinho sobre a questão da abertura do sinistro, né? Então, ele tem que ter coerência aí com o que aconteceu com o veículo, sobre o que foi relatado, precisa ter nexo sobre o que o segurado está relatando, sobre os danos que aconteceram com o veículo. Então, quanto mais alinhado, né, quanto mais claro tiver essa parte na hora da comunicação do sinistro, da regulação, mais o processo vai correr sem nenhum tipo de intercorrência. Aqui a questão de prazos, né, para que também a gente é importante você deixar sempre o cliente alinhado com o que está acontecendo durante a regulação do sinistro. Então, vou comunicar o sinistro à seguradora, ela vai solicitar uma vistoria, essa vistoria vai acontecer em até 48 horas, fez a vistoria, depois dessa vistoria a seguradora tem até 48 horas, 72 horas para analisar, né? Estou falando assim, alguns exemplos, né? Lógico que você precisa entender com a seguradora aquele prazo, mas estar sempre colocando o cliente a par do que está acontecendo no processo. Isso faz com que ele sinta segurança nesse momento. Agora, se você ficar só esperando o cliente perguntar, como está meu processo? Foi feita a vistoria? A seguradora aprovou? Então, isso vai trazer insegurança para o cliente e vai acabar estressando o cliente e você também. Aqui, né, eu falo um pouco justamente sobre isso, sobre como você conduzir o sinistro sem conflito, né? Então, é isso, é principalmente a comunicação, porque muitas pessoas se irritam pela falta de informação do processo. Então, a pessoa não sabe o que está acontecendo, ela não sabe se a seguradora está demorando, se não está, se esse é o prazo da seguradora, se não é. Então, quanto mais alinhado você estiver com o cliente, quanto mais comunicação você manter com ele, quanto mais claro você for com ele, melhor será a condução desse sinistro e mais seguro ele vai se sentir. Às vezes vai acontecer dele estar descontente com o prazo, com o fato da seguradora de repente não ter aprovado o reparo na oficina que ele gostaria. Enfim, muitas vezes o que o cliente quer é apenas que você concorde com ele, que você tenha empatia com eles. Muitos clientes só querem reclamar mesmo. Então é importante que você se coloque no lugar do cliente naquele momento, entendendo o quanto para ele é complicado ficar sem carro, o quanto abala a rotina dele. Então, às vezes só o fato de você acolher o cliente, ele já vai se acalmar. Então acolha o cliente, entenda o cliente e deixe sempre ele a par do que está acontecendo. Você vai ver que essa condução aí do processo do sinistro será muito mais tranquila, ele ficará muito mais satisfeito com o seu atendimento. Então eu falo aqui justamente o que causa também, né, esse estresse
no cliente, ó, é a rotina dele, né, que fica comprometida, a autonomia. O terceiro, a mesma coisa. Muitos corretores não gostam de atender terceiro, falam que os terceiros são chatos, são exigentes. Eu já fechei muito seguro para terceiro, seguro, consórcio. Por quê? Porque esse acompanhamento que eu faço no sinistro, ele faz toda a diferença, faz com que a pessoa sinta confiança em você, faz com que a pessoa entenda que você realmente é uma autoridade naquilo que você está fazendo. Então, o terceiro pensa assim: poxa vida, se eu nem sou o cliente, ela está me atendendo dessa forma, imagina se eu for cliente. Então, é muito importante que você dê essa acolhida tanto para o segurado quanto para o terceiro. Eu sei que há terceiros e terceiros, mas eu falo que 95% aqui dos terceiros eu atendo bem, eles me dão bons feedbacks e muitos viram até clientes. Então eu tenho praticamente zero problema com terceiros. Aqui eu já tinha me adiantado falar sobre a questão da constante atualização, que evita conflito, e o silêncio, que gera suposições, e suposições geram conflitos. Então, gerenciar a expectativa do cliente e aqui, de repente, utilizar até prazos maiores, né? Porque isso faz com que você ganhe aí um respiro, né? Principalmente se a seguradora falhar aí também num prazo. Então, se a seguradora falou 24 horas, você fala 48. Se a seguradora falou 48, você fala 72. Se acontecer dentro do prazo ou até antes, ótimo, você fica, né, vira até o herói ali do cliente ou do terceiro. Mas é sempre importante você trabalhar com um prazo maior para que, caso aconteça alguma falha aí da seguradora, alguma demora por parte da seguradora, você ainda está dentro aí da sua zona de conforto. Aqui eu já falei, né, o segurado terceiro, eles precisam saber onde estão, e aqui eu falo sobre a postura do corretor, que deve ser firme, humano e previsível. Ele não precisa responder no impulso, não precisa discutir na emoção e não precisa absorver a atenção do outro. Ele tem que ser firme, empático e previsível. Vou finalizar aqui esse vídeo e aí no próximo a gente vai falar sobre lucros cessantes e outros danos materiais quando o sinistro envolve terceiros.